Bom, tanto a logline quanto a storyline, de certa forma, se confundem com um conceito que é chamado de premissa da tua história. A premissa da tua história é, sim, a tua história em poucas linhas, mas é a ideia inicial, é a ideia que põe essa máquina de ideias que deve ser a sua história em andamento, que põe a tua história para andar. Eu vou ler aqui algumas definições que eu tirei de premissa de alguns livros aí badalados de roteiro. Então, por exemplo, o John Truby escreveu um livro chamado Anatomia da História. Ele assim define a premissa, que eu acho que é o conceito mais correto, mais simples. É a ideia central da sua história, contada em poucas linhas, foi o que eu já falei, né? Já para o Marquis, a premissa é um pouco diferente. É a ideia que inspira o desejo do escritor por contar, por criar uma história. Então, para o Marquis, a premissa está mais ligada ao desejo do escritor de contar aquela história. É a fagulha que fez o escritor querer contar aquela história. Aí eu vou ler aqui uma definição um pouco mais longa do John Truby, porque ele meio que define quais os elementos que você precisa ter dentro da sua premissa para que ela seja clara o suficiente. Então vamos lá. É a sua história declarada em uma sentença, né? Isso eu já tinha lido. É a combinação mais simples da personagem e trama. Tua personagem principal, tua protagonista. E geralmente consiste em um evento que dá início à ação. Esse evento que dá início à ação é também conhecido como incidente incitante, depois eu vou falar sobre ele. Uma breve noção sobre a tua personagem principal, né, sobre quem é a tua personagem principal, e uma breve noção sobre o final da história, para onde vai aquela história. Sempre que eu leio uma teoria que é meio difícil de entender, né, mas eu vou ler alguns exemplos de premissas, porque isso vai ficar um pouquinho mais claro, apesar de que realmente é difícil escrever uma boa premissa. O Poderoso Chefão, acho que todo mundo conhece. O filho mais jovem de uma família mafiosa se vinga dos homens que mataram seu pai e se torna o novo chefão. Pô, em duas linhas, em menos que duas linhas, está definida aqui a premissa do Poderoso Chefão. Tem o protagonista, né, que é o filho mais jovem de uma família mafiosa, que é o Michael Corleone, se vinga dos homens que mataram seu pai. E aí, a partir disso, ele que não queria ser da máfia, se torna o poderoso chefão. Super claro, mas assim, quando a gente lê é mais fácil. Imagina você pensar isso para resumir a tua história, né? E por isso até eu vou te aconselhar, e teremos aula sobre isso, a sempre começar da premissa e não fazer o contrário, escrever a tua história e depois, qual que é a premissa dessa história aqui? É mais fácil você corrigir poucas linhas e aperfeiçoá-las do que 20 páginas, 50 páginas, quiçá um roteiro inteiro que pode ter de 90 a 120 páginas. Né? Feitiço da Lua é um filme mais antigo, mas é muito legal, uma comédia muito bacana com o Nicolas Cage e a Cher. Uma mulher se apaixona pelo irmão do seu noivo enquanto ele visita a mãe na Itália. Uma mulher, é a Cher, é a protagonista do filme, se apaixona pelo irmão de seu noivo. Ou seja, tem o irmão, que é o Nicolas Cage, e o noivo. Eu esqueci o nome do ator agora. Enquanto ela visita a mãe na Itália. Não tem o final, né? Mas tem a ambientação. E uma comédia romântica, você presume mais ou menos qual vai ser o final, né? Que ela vai ficar com o irmão do seu noivo, depois de passarem por muitas agruras, etc e tal. Casablanca, esse todo mundo tem que conhecer, né? Um exilado estadunidense, durão, reencontra um antigo amor, mas precisa abrir mão dele para lutar contra os nazistas. Olha que resumo incrível, né? Sensacional. Um exilado estadunidense durão, é o Humphrey Bogart, reencontra o antigo amor, Ingrid Bergman, mas precisa abrir mão da Ingrid Bergman para lutar contra os nazistas. Está resumido o filme. Até indica já qual vai ser o final. Um bonde chamado Desejo. Não sei se todos aqui assistiram, mas temos a peça, temos também o filme. Uma beldade em decadência tenta convencer um homem a se casar com ela, enquanto sofre ataques constantes do marido bruto da sua irmã. Temos a protagonista, que é essa beldade em decadência, que no cinema é feito pela Vivian Lee, se eu não me engano. Tenta convencer um homem, não lembro o nome do ator, a se casar com ela. Esse homem é amigo do marido da irmã dela, e o marido da irmã dela é... Gente, me fugiu o nome.
Gente do céu. Fez o Poderoso Chefão, inclusive. Bom, eu vou botar na legenda aqui o nome que eu dei um branco aqui. Voltando, né? Ela tenta convencer um homem a se casar com ela, ou seja, deu a ação da protagonista, enquanto, ao longo da história, sofre ataques constantes do marido bruto da sua irmã. Meio que já deu todos os personagens principais da história em 2 linhas apenas. Eu vou procurar o nome aqui do ator, porque não é possível, né, gente? Poderoso Chefão. Um absurdo, eu esqueci o nome do ator. Marlon Brando. O Marlon Brando faz o marido da irmã que atazana a vida da Vivian Lee. E agora eu perdi aqui a minha cola, vamos ver se eu acho ela de novo. Continuando aqui essa aula. Star Wars. Quando uma princesa corre perigo mortal, um jovem usa suas habilidades como guerreiro para salvá-la e derrotar as forças malignas de um império galáctico. Ótimo resumo também, né, de Guerra nas Estrelas. Nós temos um jovem usa suas habilidades para salvar a princesa, que é o Luke Skywalker, a princesa Leia, e tenta derrotar as forças malignas de um império galáctico, representadas pelo Darth Vader. Agora uma dica aqui muito boa do John Trubb. Para o bem ou para o mal, a premissa é também a sua prisão. Por quê? A partir do momento que você escolhe essa premissa, você vai ficar até 1 ano escrevendo essa porra dessa premissa. Então, assim, olha a importância de você escolher bem a sua premissa, porque você vai ficar ali um bom tempo com ela. Assim que você decide desenvolver uma ideia, há milhares de outras em potencial que não vão ser escritas. Você vai ter que abandoná-las e se dedicar a uma só. Então, é melhor estar bem satisfeito com a sua escolha. É uma dica que eu dou para você. Personagens, trama, tema e símbolos, tudo se origina dessa ideia central. Olha a importância da tua premissa. Se você falhar na premissa, nada mais importa, porque a tua história vai naufragar se a premissa não for boa. Por isso, o meu conselho: comece pela premissa, não comece pelo roteiro, para depois descobrir qual é a premissa do teu roteiro. Bom, há uma maneira de misturar isso, mas é assunto para outra aula. O grande valor da premissa é permitir ao escritor que explore a história completa e as muitas formas que ela pode assumir antes de você escrevê-la de fato, né? É o que eu já disse. É muito melhor você trabalhar numa ideia que tem 3 linhas, 5 linhas, do que você fazer isso, né, sair escrevendo e tentar corrigir depois um documento de 20, 30, 40, 100 páginas. Você vai ter muito mais trabalho com isso. Então, assim, comece pela premissa, trabalhe ela, veja as possibilidades que você tem, porque é mais fácil mexer em 3 linhas, é mais fácil ter mais possibilidades em apenas 3 linhas do que em 100 páginas. Pensando aqui que um longa-metragem médio tem de 40 a 70 cenas. Isso aqui o John Trubb falou, se eu não me engano, mas os longa-metragens que eu escrevi tinham todos mais de 100 cenas. No processo da escrita, a etapa da premissa é o momento em que você explora a grande estratégia da sua história, óbvio, né? Envolve ver o panorama de forma mais ampla, né? Você está vendo de fora a tua história, justamente porque a premissa é pequenininha. De um roteiro, você vai acabar entrando na história, vai ser difícil você vê-la com mais distanciamento, né? De uma forma macro, distanciada, para encontrar a forma e o desenvolvimento geral da sua história. Então, comece pela ideia ou pela premissa.